Seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC, graça e paz do Senhor Jesus. Nossa meditação no texto de Hebreus, o autor anônimo que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Incredulidade não é meramente estar alheio ou então se privar de algum tipo de conhecimento. Não, credulidade é ouvir, é conhecer, é saber, é receber informação, mas não dar crédito. Ou então diluir com outras coisas. E é algo que é muito comum e, na verdade, é algo que acontece, infelizmente, toda semana, após o tempo de culto, após o tempo em que nós ouvimos a palavra, a mensagem, o ato profético da pregação. Por quê? Porque nós permitimos que muitas coisas concorram em nosso pensamento e perdemos o que é a prioridade, que é a mensagem, o conteúdo das sagradas letras. E esse texto diz que é esse tipo de realidade que impede uma pessoa de desfrutar das promessas de Deus. E aqui está o perigo, fracasso, não obter o descanso prometido, negligenciar a palavra que vem da boca de Deus. E aí nós temos então uma advertência nesse texto, ou seja, recebe a promessa, ouve a palavra, mas esses avisos constantes que Deus dá para que nós saibamos a verdade, na verdade são deixados de lado, são misturados com outros pensamentos, outras ideias. Por isso que, como povo e como pessoas que compartilham a palavra, nós jamais podemos usar essas advertências como truques psicológicos para assustar os crentes ou para gerar algum tipo de terrorismo para que eles não façam aquilo que não devem fazer. Não. O espírito de advertência nesse trecho aqui, muito parecido com aquilo que Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, versículo 27, diz que ele mesmo, Paulo, poderia ser desqualificado na carreira, por isso ele segue correndo. A íntima ligação que há, então, nesse texto é da fé, que está sustentado pela palavra e que dará ou apresentará como resultado o descanso de Deus. Essa reação em cadeia. O descanso só acontece depois que a gente conhece o hálito do Senhor e a palavra entra em ação. Portanto, a fé acontece. Finalizo dizendo que esse é o nosso objetivo, a saúde espiritual de cada um de nós. A palavra de Deus que fortalece, que gera e que potencializa a fé que leva ao descanso nas promessas do Senhor. Por meio da palavra de Deus vem a fé, como o próprio Paulo disse lá em Romanos 10, versículo 17. E finalmente um descanso que se desfruta aqui e agora. E você? Anda cansado? Sobrecarregado? Não tem tido forças? Está confuso? Está com vontade de desistir? Volte os teus olhos ao Senhor e a sua palavra fortalece o teu coração e alcance o descanso que o Senhor já te prometeu. Medita nisso. Excelente semana. Deus te abençoe.